A paz de Deus a todos os irmãos, a paz do onipotente, do onipresente, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Trago aqui um abraço fraterno dos nossos colaboradores do Colégio Adventista. Somos em 70 colaboradores lá, entre várias funções, e o colégio ele tem sido abençoado pelo Senhor na cidade de Piracicaba. Iniciamos o ano de 2019 com mais de 1.005 alunos. É um número expressivo diante de marcas que o colégio tem atingido ao longo da história. Esses 1.005 alunos dão a oportunidade para o colégio falar a mais de 4.000 famílias, 4.000 pessoas diretamente, através das mensagens, dos programas, das aulas, daqueles que têm contato com a escola. O colégio também tem tido a oportunidade de participar de várias ações dentro do município, levando a mensagem do Evangelho. Deus tem nos abençoado. E de outra maneira, muitos locais, muitas famílias, muitas autoridades não receberiam a verdade se não fosse através da educação adventista. Só esse ano, o colégio já teve a oportunidade de participar com mais de 5.000 membros de comunidades evangélicas em apresentar a nossa proposta de educação, a nossa filosofia adventista. Dentre eles, 37 pastores evangélicos que têm os seus filhos aos cuidados do nosso colégio. Isso é uma honra, em ouvir às vezes deles que só confiariam os filhos se fosse ao colégio adventista, mesmo tendo uma outra filosofia de ensino ou uma outra linha de pensamento religiosa. Confiam a educação dos filhos ao nosso colégio. Lá dentro, nós temos mais de 5 classes bíblicas com as crianças. Existe uma classe bíblica que é especial, que é comandada por eles mesmos. Outrora um adolescente me procurou e disse assim: professor, gostaria de, na linguagem deles, gostaria de ter um espaço aqui na escola para a gente se reunir, poder fazer pedidos, cantar, mas sem a participação de vocês, só nós. Eu falei, então o auditório é de vocês. Se você aparecer ao colégio às quartas-feiras, no horário de intervalo deles, é o horário que eles chamaram aquilo de célula. Ali tem filhos da Batista, filhos da Assembleia, filhos da Nazareno, filhos adventistas, católicos, muitos que participam na linguagem deles, adorando a Deus. O colégio tem 3 pequenos grupos fora da escola, que envolvem alunos e 5 classes bíblicas, como eu mencionei. O colégio ele está fazendo o trabalho de levar o Evangelho a todas as nações. E como é um local que é gerenciado, cuidado por seres humanos, lá também não é perfeito. Lá nós temos as nossas lutas, irmãos. Assim como a igreja tem, o colégio tem as suas lutas e as suas dificuldades. Lá eu recebo também telefonemas de que uma criança perdeu o pai, ou que uma criança perdeu a mãe, e que você sabe que a partir dali, ela terá uma vida de luta e triste marcada pela história do pecado. Lá eu recebo notícias de que tem crianças que vão ter que ser afastadas e ter que trabalhar agora com atividades pedagógicas domiciliares, porque adquiriu uma doença maligna sem cura. E o colégio, ele sente, se condói por essas situações. Crianças que são afastadas por questões espirituais, por patologias, por tantas situações. O colégio recebe muitos pedidos para abençoar as famílias. E em períodos de crise, queridos, nós ali diretamente entendemos a necessidade das famílias, que às vezes choram na nossa sala, porque já não tem mais condições de honrar com os compromissos financeiros. Só o ano passado, recebemos 620 pedidos de bolsas. O colégio não tem condições eu gostaria de poder atender essas 620 e muitas outras. Mas o colégio ele tem custos, tem gastos,
E eu peço a vocês, igreja, que orem pela nossa escola. Não ore pelas pessoas que estão lá, para a vaidade delas, mas orem pela escola, pela missão, por aquilo que ela pode fazer para abençoar as crianças. Eu sentei aqui agora há pouco e quero parabenizar essa igreja, porque há muitos locais que nós vamos, e você vê espaços com ar-condicionados, belos estofados, templos agradáveis, mas aonde estão as crianças são verdadeiros casebres. Falta tudo, sentam no chão, não tem material didático para trabalhar. Eu digo em igrejas, e essa igreja faz isso com excelência. Não é à toa que nós conseguimos ver aqui hoje 25 crianças nesse espaço para a história infantil. 25 crianças dá mais ou menos 25% do que está aqui hoje ouvindo o culto. Parabéns. A igreja precisa de crianças, de jovens, porque eles são a alma, o coração, a energia do nosso futuro. Aqueles que talvez finalizarão a pregação desse evangelho. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e busquemos a presença do Espírito do Senhor. Querido Pai, obrigado porque Tu tens feito tantas coisas em nossas vidas, Senhor. E percebemos, porque cada vez mais a Tua verdade tem tocado corações, tem rompido barreiras, quebrado preconceitos e chegado aonde deve chegar, que é no coração, na mente dos sinceros do Senhor. Vamos abrir a Tua palavra, Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração daquilo que precisamos. Esvazie a nossa mente, dê uma conexão com o Senhor, em nome de Jesus, amém. É claro que eu escolhi, mudou a minha voz, mas é o mesmo que está falando, tá? É o Jonas. Agora deram uma trabalhada, ficou até mais bonita a voz, hein? Gostei dessa voz, dá para pegar na saída e levar ela? Obrigado, viu aí o pessoal da sonoplastia. Queridos, área de risco é um tema muito sugestivo, porque todos nós aqui gostamos de segurança. Quem não gosta de segurança? Eu me lembro que algumas casas que eu já morei, eu pagava o tiozinho da moto que buzina, porque eu não morava em condomínio e a segurança era o tiozinho da moto. E eu me sentia seguro quando eu estava lá batendo mais ou menos 1h e passava a motinha e dava uma buzinadinha no meu portão. Eu falava, estou protegido. A gente gosta de segurança, né? E por isso nós pagamos seguro do carro. Não é barato, mas nós reservamos um dinheirinho àqueles que podem, porque dá segurança, né? Planos de saúde. Me lembro de épocas da minha vida que eu não pagava o meu plano de saúde, mas eu pagava o da minha esposa e dos filhos, porque a gente quer o melhor para eles. Mas é segurança, né? Não sei, dá essa sensação de que você está protegido. Então, o que você pode fazer para lhe dar segurança, você faz. Eu não consigo, mas alguns eu sei aí que coloca até um dinheirinho no banco lá para dar uma segurança. Mas a grande verdade é que mesmo nós gostando de segurança, o ser humano, ele vive em áreas de risco. Eu peguei alguns dados aqui, a definição dessa palavra do dicionário, e ele diz assim, área de risco são áreas que são consideradas impróprias para o assentamento humano, ou seja, para construírem as suas casas, são áreas que estão sujeitas a riscos naturais, ou que foram modificadas pelas ações antrópicas, ou seja, o homem modificou e transformou aquela região em um local inabitável ou que gera muito risco para o ser humano. Esses dados que eu trouxe são dados que mostram um pouco da fragilidade dos brasileiros.
2,47 milhões de casas hoje, digo habitação, estão edificadas em locais inapropriados, que é chamado de áreas de risco. 872 municípios do Brasil existem locais com áreas de risco. A vigilância, ela detecta esse número e dá essa estatística. Em média, nesse estado, essa região, que é a região mais rica do nosso país, a região sudeste, onde se concentra o maior número de empresas e arrecadações financeiras, mesmo assim, as estatísticas dizem que 10%, ali 9,8%, 10% das pessoas hoje moram em áreas de risco. Talvez vocês não tenham noção do que eu estou dizendo, porque talvez morem em um local seguro, em um local onde não tem problemas de enchentes, não está exposto a deslizamentos, ou a vendavais, ou situações de desmoronamentos, com uma estrutura muito boa a sua residência. Mas estatisticamente o número de pessoas que moram em regiões assim é muito alto. E até confesso que eu fiquei surpreso quando colhi essas estatísticas. Na Bahia, capital Salvador, quase 50% das pessoas moram em área de risco. Aí o número ele é mais impactante. De cada 2 pessoas, uma está correndo risco de vida por morar em áreas de extremo perigo. 4,8 bilhões por ano é o que o país gasta reconstruindo ou dando condições para as pessoas que passaram por situações de perderem residências, móveis, local de habitação. É o custo que onera o Brasil em reconstruir. 4,8 bilhões. E um último número, esse é do Brasil, quase 20% das pessoas que moram nessas regiões são pessoas com mais insegurança, que são crianças e idosos. Aqueles que numa situação de emergência, quase que não conseguem buscar um socorro e um auxílio. Dados impressionantes. Eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Imagens de áreas de risco. Aqui vocês veem um local que passou por uma enchente, locais onde estavam construídas casas onde não deveriam, e esse é o resultado. Aqui em Salvador, no início desse ano, eu estou dizendo ali meados de fevereiro, esse deslizamento, ele causou 19 mortes de uma só vez, fruto de residências que estavam edificadas em áreas de risco. Eu tenho aqui também algumas imagens de outros locais, aqui em São Paulo, que eu gostaria de mostrar, que são regiões bem perigosas. Eu não sei quantos já foram em locais frágeis assim, fizeram visitas, ações missionárias, ou tiveram a oportunidade de passar e valorizar um pouco as bênçãos que Deus concede para vocês, para nós. Porque 10% das pessoas que moram na nossa região estão em locais como esse daqui. Mais de 8 milhões de pessoas no Brasil moram ou convivem com situações de extremo perigo, de extremo risco. Eu quero convidá-lo a abrir o livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 24. Vocês conhecem muito bem esse texto. E aqui Jesus está finalizando o maior discurso proferido, que foi no Sermão da Montanha.
foram contadas algumas parábolas, foram ensinadas algumas coisas, oração, bem-aventuranças. E ele termina esse sermão proferindo essa palavra. Algumas Bíblias chamam a parábola dos fundamentos, outras dos 2 firmamentos. E a minha Bíblia diz assim, ó: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a queda. Sabe, a melhor maneira que você tem de ensinar algo para uma outra pessoa é quando você ilustra, é quando você dá exemplos, usa de situações figurativas. Jesus, ele era muito sábio, e essas palavras que foram lidas, elas foram proferidas por Jesus para uma multidão. Essa imagem que vocês estão vendo é exatamente a montanha que está aos pés do mar da Galileia, aonde Jesus estava com essa multidão. A Bíblia não fala isso, mas aquelas mentes que conseguem imaginar, junto com a profetisa do Senhor no livro O Maior Discurso de Cristo, a partir da página 147, aqueles que quiserem fazer a tarefa de casa hoje à tarde, leiam, e vocês vão ver a forma impressionante que Jesus usa para contar essa parábola. Ellen White diz que quando Jesus está ensinando, as pessoas conseguiam ver os caminhos pela montanha, por onde haviam fendas e saíam águas. E ao contrário do que é no nosso país, lá em Israel, a temporada de chuva acontece ali por meio do outono deles. A nossa temporada de chuva é no verão. E na temporada de chuva, muitas casas que estavam construídas, ela diz até a palavra choupanas, casas feitas com muita fragilidade, elas eram consumidas pela enchente do rio, ou destruídas pela velocidade e agressividade da água que descia batendo pelas rochas. Jesus, ele vai contando a parábola, e muitos daqueles que estavam ouvindo já haviam presenciado ou tinham membros da sua família que haviam passado por situações como essa, perdido casas, perdido móveis, perdido entes queridos. Então a forma ilustrativa que ele conta na parábola, para nós talvez é mais difícil, porque a gente não vê uma cena dessa, não estava lá no momento, a gente leva a mente em imaginação. Mas para aqueles, Jesus talvez apontava, está vendo? Lembra que tinha uma casa ali naquele local? Vocês lembram talvez daquela outra situação? A Bíblia é mais sintética em escrever, porque se fosse contar exatamente todas as palavras de Jesus, precisaríamos de muitas Bíblias para registrar as suas histórias. Mas a forma figurativa que ele usa, a ilustração, ela é muito clara, ela é muito evidente da necessidade, da importância que Jesus queria em finalizar aquele discurso. Porque a nossa vida, irmãos, essa vida que nós recebemos do nosso Deus, não passa de uma construção. É uma construção que vai passando fases de relacionamentos, de família, de trabalho, de situações. A nossa vida não passa de construções.
até do nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu sei que eu tenho pouco tempo, então eu vou remeter a 3 lições que eu extraí sobre essa situação. A primeira delas diz assim, ó: as pessoas que estão na área de risco, que estão habitando nessas residências, você não precisa bater palma na casa dela e falar assim: olha, meu querido, hoje eu vim aqui para dizer que você está morando na área de risco, viu? Você, cuidado, é perigoso onde você está. Você não precisa fazer isso, meu nobre. Sabe por quê? As pessoas sabem. Elas sabem, basta abrir a janela aqui, ó, e dar uma espiada, ela já sabe o local aonde ela está morando. Ou você pensa que à noite, ou quando chovem, como é que não fica o coração dessas pessoas? A primeira grande lição é que as pessoas que moram em área de risco, elas sabem exatamente qual é o local onde estão inseridas. A segunda lição é que, em alguns momentos, quando passam a tragédia, e aí depois vem o sol, passa um tempo, eu acho que a mente, ou a situação da vida, a falta de oportunidades, ou a falta de vontade, fazem com que essas pessoas voltem e reconstruam a sua casa no mesmo lugar, ou do lado um pouco, porque é onde estava caiu. E aí juntam restos de coisas, de madeiras, ganham doações aqui e acolá, mas reconstroem a sua casa no mesmo lugar onde estava. Eu li uma matéria do mês de março, e isso é uma área de enchente. Você não está vendo, mas aí são ruas, tem casas, próximo de uma esquina ali, alagou tudo. 5 metros. E aí foi entrevistado um comerciante. Essa frase é dele. Passei por 20 enchentes, mas essa foi a pior. Em 20 anos seguidos. Sabe o que isso mostra? Que ele foi recebendo sinais. Passou a primeira de leve. Deu uma ajeitada, deu uma limpada, uma higienizada, trocou algum móvel ou outro que perdeu. Veio a segunda, a terceira, mas na 20ª, irmãos, as pessoas, elas têm por hábitos reconstruírem as suas casas no mesmo lugar aonde estavam depois das enchentes. A terceira lição está meio desconfigurada, acho que é só o meu. A terceira diz que eles perdem tudo. E quando digo perdem tudo mesmo. Eu não sei quem já perdeu tudo aqui. E o perder tudo que eu estou dizendo é que muitos perdem até a vida em áreas de risco. Não faria sentido se nós não extraíssemos essas lições para a nossa vida espiritual. Porque esse foi o objetivo nosso. Nós viemos hoje ao templo do Senhor para aprender e para que Ele falasse alguma coisa ao nosso coração. Então a mensagem que eu trago para os senhores, meus queridos, talvez não seja uma mensagem tão dócil e gostosa de se ouvir, mas é uma mensagem importante, necessária para o tempo que nós estamos vivendo. Porque na vida espiritual, muitos de nós hoje, queridos, não precisamos vir ao templo, não precisamos receber a visita do pastor Reinaldo, não precisamos receber a visita do ancião ou de um amigo muito próximo para dizer que você está vivendo em uma área de risco. Nós não precisamos. Sabe por quê? Porque nós sabemos exatamente onde nós estamos inseridos na nossa vida espiritual. Ninguém melhor do que você sabe exatamente como é que estão as coisas espirituais entre você e o seu Deus. Uma segunda lição espiritual
é que muitas vezes, queridos, quando nós passamos por uma dificuldade, e nós aprendemos mais com as dificuldades, eu ouvi isso ali do Alexandre na lição. Nós aprendemos mais com as dificuldades do que com as vitórias. É nas dificuldades que nós arremetemos o nosso coração para Deus e nos sentimos mais conectados com Ele. É nas dificuldades. Mas aí passa a chuva, passa a tempestade, e ô maldito coração esse nosso, que mente a nossa, de rapidinho olhar de novo para aquilo que nós estávamos fazendo e voltar a reconstruir a nossa vida no mesmo maldito lugar onde estava anteriormente. Isso não é um motivo de orgulho. Porque esse talvez é o início daquele pecado que o Espírito do Senhor não consegue mais atingi-lo com o perdão de Jesus, que é o pecado contra o Espírito Santo. Sabe o que é esse pecado? É o pecado que você faz uma vez, e o coração enche de sentimento, de arrependimento, e aí depois você faz uma segunda vez, dói menos, e aí vai doendo menos, até um momento, querida igreja, que o teu coração não dói mais, porque passaram-se 19 tempestades, 19 enchentes, e deu certo em todas as vezes, mas virá uma vez, meu querido, que a enchente será tão cruel, tão forte, que você já não terá mais forças, porque esse momento da enchente é o momento onde as pessoas elas perdem tudo. E sabe o que é perder tudo na vida espiritual? É perder a vida eterna. Eu falo hoje para uma geração que precisa voltar os olhos para Deus novamente. Uma geração que precisa aprender com a geração dos nossos pais. Uma geração que já não tem mais compromissos com as questões espirituais, que já não tem mais compromissos com o ensinamento das crianças, que não tem mais compromissos de esperar a volta de Jesus, vai deixando a vida aí passando, com uma sucessão de dias e noites, e olha pelo retrovisorzinho da vida e está tudo bem. Mas não está tudo bem. Nós estamos vivendo em áreas de risco, irmãos. Precisamos levar o nosso coração, a nossa família, para áreas e ambientes mais seguros. Se você voltar simetricamente, um capítulo atrás, no capítulo 6, no versículo 26, Jesus ele está falando para nós tirarmos as preocupações desse mundo, das coisas materiais, daquilo que nós lutamos apenas para passar os dias e colocar a nossa segurança no céu. Ele fala assim: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sabe o que Jesus está dizendo? Que vocês é quem são a importância dele. Amém? Amém. Eu tenho visitado muitas outras igrejas. Eu faço isso porque é o meu trabalho. Mas o meu coração, ela está aqui na igreja adventista. Porque eu sei que a verdade que nós pregamos aqui é uma verdade pura, é a verdade do Senhor. Mas sabe o que eu posso dizer para os senhores, queridos? Eu tenho visto almas sinceras lá. Eu tenho ouvido irmãos e irmãs com o coração sincero em outros lugares. E cada vez mais eu tenho convicção que o nosso Deus não virá aqui buscar uma placa de igreja para levar para o céu. Se você hoje está aqui pensando que porque está sentado num banco da igreja adventista você vai para o céu, irmão, isso não salva. Isso não salva. Quem salva é a mensagem
e o sangue de Jesus por nós. Você deve vir a esse templo e deve vir mesmo, porque aqui é onde se reúnem os santos do Senhor. Mas deve vir com um sentimento de mudança, de transformação, de deixar as coisas do passado, a área de risco de lado, e começar a fazer uma reforma na sua vida. Esse deve ser o seu sentimento. E não sinta-se impotente. Não sinta que é impossível. Porque Jesus, ele disse que é possível. Há esperança para todos. E sabe onde está a esperança? A esperança está nesse símbolo que você está vendo na imagem. Essa é a maior esperança. Porque essa cruz, ela é capaz de fazer a ponte, a passarela da sua casa de risco para um local santo de salvação. É a possibilidade que a cruz nos oferece, a possibilidade de salvação. Esse é o meu desejo para você. A mensagem é simples, é curta, mas é uma mensagem importante para o tempo que nós estamos vivendo. Quantos jovens eu tenho recebido na minha sala? E os adolescentes, eles estão sentindo o que as famílias estão passando. Outro dia, um jovem de 15 anos entrou na minha sala e começou a chorar. E eu falei, é problema em casa. E aí ele disse assim, professor, não é adventista, tá? Professor, me ajuda. E eu disse, mas como, filho? O meu pai e a minha mãe estão se separando. Eu falei, mas como você sabe? Eles falaram para você alguma coisa? Não, professor, mas não precisa me falar. Eu percebo que todas as vezes que eu entro dentro do meu quarto, começa uma guerra em casa. Área de risco. Começa uma briga. E aí, por muitas vezes, professor, eu demoro a entrar no meu quarto para ver se eles não brigam. Meu pai e minha mãe estão separando e eu já não tenho mais motivo para estudar, e eu não sei nem para que eles me pagam essa escola então, porque o que eles querem para mim, eles não querem para eles. Eu estou falando de um jovem de 15 anos. Os jovens hoje estão se cortando, igreja. Os jovens estão falando de suicídio. Os jovens estão assistindo programas de televisão que vocês talvez tenham noção, porque é a nossa geração. Programas de Netflix, seriados, viciados em seriados, youtubers. E esses programas hoje só falam de ideologia de gênero, só fala de sexo deliberado, de uso de entorpecentes. E a nossa juventude, ela está se alimentando desse alimento barato, exposição à área de risco, responsabilidade das famílias, mas que estouram tudo dentro dos colégios, responsabilidade das famílias, área de risco. Mas quando eu olho para a cruz, ao olhar para essa cruz, eu vejo possibilidades, eu vejo esperança, eu vejo a salvação, e ela está ainda batendo na nossa casinha. Oxalá que vocês façam uma reconfiguração hoje daquilo que precisam. Não é necessário eu mencionar aqui qual é a área de risco de cada um, porque eu não sei. Mas você conhece muito bem aquilo que está te expondo ao pecado, aquilo que está te expondo a deslizamentos ou enchentes. E que o Papai do Céu venha com todo o amor, com toda a bênção divina para a sua família, para você, e que você sinta-se um abençoado, um escolhido por Ele, para herdar a Canaã do céu. Eu quero orar contigo agora, feche os seus olhos. Querido Pai, obrigado pelo presente da vida, Senhor. Obrigado por nos escolher para participar da história desse mundo. É verdade que hoje, querido Deus, talvez tenhamos alguns corações que estão aqui dentro, sangrando, Pai, doloridos e sem esperança. Por fora, talvez até aparentam um sorriso, uma bela roupa, uma bela vestimenta, mas por dentro, Pai,
O Senhor sabe exatamente a condição. O que levou essa alma a uma situação como essa, situações de risco, situações da vida, Pai, isso não importa agora. Nós não queremos apontar os dedos, acusar, nós queremos colocar todos aos pés da cruz. E que colocados aos pés da cruz, Senhor, banhe-nos com o poder da salvação, o sangue de Jesus, que Ele possa penetrar sobre a nossa alma, sobre a nossa corrente sanguínea, sobre as nossas necessidades, Senhor, e que as possibilidades, os horizontes, as fronteiras da vida se alarguem, e que nós possamos, ao abrir os olhos, ver o céu, ver as oportunidades de salvação e ouvir a Tua voz, porque é exatamente isso que o texto que lemos diz: aqueles que ouvem a Tua voz, esses têm a casa construída sobre a rocha. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, porque nós queremos ir morar ao céu com o Senhor. Obrigado, Paizinho, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.